Oi, minha gente, que alegria receber vocês aqui. O vídeo de hoje a gente vai aprofundar um pouco mais nessa conversa sobre dons, talentos, unindo com propósito e eu quero ajudar vocês a começarem a mergulhar um pouco mais em si mesmos para que vocês comecem, talvez, a desvendar quais são esses dons, quais são esses talentos, qual é esse propósito da tua vida, afinal, para que que você está aqui, né? Se não para realizar-se, para não, se não para realizar os teus dons, os teus talentos, o teu propósito. Então, a gente segue com a pergunta, acho que podemos dizer pergunta, o que eu nasci para ser? O que tu nasceu para ser, criatura? Vamos descobrir? Bom, gente, eu percebi que é uma é uma dificuldade ainda para muitas pessoas assim identificarem inclusive o que é, né? Do que a gente tá falando quando a gente fala de talento, quando a gente fala de dom. Existe uma confusão com o que se sabe fazer, né? Então eu sei fazer a eu sei vender, eu sei dar aula, eu sei fazer comida, eu faço isso bem. Então, isso é o meu dom, isso é o meu talento, né? Então, vamos diferenciar. Dom, ó, deixa eu falar, porque vocês não estão vendo, né? A pompa da mulher. Assim, ó. Dom. Olha só! Gente, o corpo conta. Não preciso nem falar. Não preciso nem explicar bem o que é. Dom. Então, dom. Tá vendo? E foi o natural. Eu fui falando. Dom. O que é o dom? Dom. O dom, ele vem com a gente. Ele vem assim, sabe? Ele é da nossa natureza. Ele vem. E ó, é fácil. É leve. Ó, uhul. Eu só vou. E é gostoso. Então eu vou gostoso. Eu gosto disso. É bom. Sabe? É bom. Eu tô falando assim, só que tem algumas ramificações que aí já o buraco fica mais embaixo, tá? Mas vamos começar por aqui para ficar mais fácil. Então, o dom é algo que eu faço naturalmente, o que eu tenho em mim naturalmente, eu expresso, eu manifesto isso naturalmente. Como, por exemplo, o dom da palavra, né, da comunicação, de me expressar oralmente, assim, de falar de um jeito que e aí tem ramificações também. Pode ser que seja um dom assim de tocar as pessoas com que se fala, sabe? De chamar atenção, de conectar com a alma do outro, né? Pode ser uma comunicação persuasiva, né? Que eu consiga ali levar a pessoa onde eu quero com a minha oratória, com a minha comunicação. Pode ser que eu tenha uma habilidade, assim, de ensinar, sabe? De recitar poesias, de simplesmente falar e falar com a alma, falar com o coração, tocar o coração do outro, fazer isso de um jeito gostoso, sabe? Que seduza, ou seduzir no sentido assim de atrair, de captar a atenção, sabe, da pessoa. Isso é um dom. Modéstia à parte, eu acredito que eu tenho esse dom. O que vocês acham? E é natural, é leve, é fácil, não precisou fazer curso de oratória, não precisou ficar assim, sabe? No entanto, um dom, ele pode ser cultivado, né? A pessoa pode estudar mais, tipo, por exemplo, uma pessoa como eu que tem esse dom, né, da comunicação.
da palavra. Aqui eu tô falando da palavra dita. Então, ela pode estudar técnicas, inclusive de oratória e tudo mais, para desenvolver essa habilidade natural, esse dom dado por Deus, sim, porque a nossa natureza é divina, né? Nós somos. Né? O próprio Deus encarnada, nós somos filhos, filhas, criaturas e criadores e criadoras, né? Obras de Deus e o próprio Deus, na minha perspectiva, tá? Então, eu posso me dedicar, praticar, inclusive, né? Porque o talento ele requer uma prática, um estudo, um desenvolvimento, né? Daquilo. Então, eu posso fazer isso para eu virar uma palestrante, né? E aí eu dominar por aí os palcos e fazendo palestras. Inclusive, talvez seja, assim, algo que aconteça, realmente. Porque eu já fiz palestras, viu, gente? Eu já me denominei palestrante, já fui mesmo palestrante. Já palestrei em escola, em igreja, mas eu não fui lá levar a palavra de Deus, não, gente. Eu fui levar conhecimento sobre a história das mulheres, né? Falar sobre empoderamento feminino, sobre amor próprio e sobre violência, né, contra as mulheres, sobre o patriarcado. Então, era o meu campo ali de trabalho por um tempo. E foi o mesmo período em que eu me dediquei à advocacia, que eu trabalhei como advogada, exclusivamente. Entendeu? Então, o meu talento, ele pode vir de um dom. Então, ele é um dom e um talento. Ele tem o dom e foi desenvolvido e virou também um talento. Ou, por exemplo, escrita, né? Escrevo, tenho aquela coisa assim de escrever fluidamente. Gente, eu escrevo, é muito fácil para mim escrever. Eu sento e eu escrevo, e flui. Agora, o que é que tu escreve também, né, Laila? Eu tenho muita facilidade de escrever o que tá na minha alma. Inclusive, é uma forma que eu tenho de escuta da alma e escuta da mente. Também eu faço, inclusive, os diálogos da minha mente com a minha alma e é sensacional. É muito fácil, eu só sento e escrevo e flui. Entende? Então sempre foi assim, sempre foi muito fácil. Agora eu posso me dedicar, estudar e me desenvolver como uma cronista, por exemplo, né? Como uma escritora de tal categoria, né, de tal campo. Enfim, mas eu já me considero escritora, com o meu dom natural mesmo. Bom, esses são alguns exemplos para vocês entenderem. O talento, gente, ele não precisa nascer com a gente, porque se nascesse não era talento, era dom, né? Então, o talento, ele pode ser algo que você desenvolveu, você simplesmente desenvolveu. Então, por exemplo, uma pessoa que ela não nasceu com o dom de cozinhar, sabe? Dela chegar ali e a magia na cozinha acontece, porque tem gente que é dom, ela vai ali na cozinha e vai ter um monte de coisa, não vai ter nada e ela vai sair dali com a iguaria, assim, com uma coisa incrível, tudo da cabeça dela, sabe? Ela só chegou lá e fez a mágica acontecer. Esse não é o meu dom. Então, a gente tá falando do dom. Mas aí uma pessoa como eu, por exemplo, que eu não tenho isso, mas aí eu vou estudar, aí eu vou fazer um curso, aí eu vou pro YouTube ver, né, vídeos de gastronomia, de culinária, receita, tarará, 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 me dedico, pratico e de repente eu desenvolvi, de repente não, né? É um contínuo. Eu desenvolvi o talento de cozinhar. E eu sim tenho um talento de cozinhar, entendeu? Assim como é possível que a pessoa tenha o dom e vai estudar e vai se desenvolver e aí vai virar uma mestre cuca da cozinha japonesa, por exemplo. Então ela desenvolveu o talento de cozinhar comida ali japonesa, tá? Ficou mais claro, gente? Deu para vocês entenderem a diferença?
tá? Então, assim, eu sei tocar um instrumento, eu desenvolvi o talento de tocar aquele instrumento, mas eu não tinha essa habilidade natural, assim. Eu fui ralando, né? Fui praticando, me desenvolvendo. Eu não tenho o talento da. Aí eu sei um exemplo, não tenho o talento da oratória, ela não é fácil para mim, mas eu fui praticando, eu fui fazendo, e hoje eu ligo a câmera do YouTube e as pessoas falam que eu me expresso muito bem, que eu me comunico muito bem, que sabe? Então, você desenvolveu esse talento. Pronto, ok? Estamos compreendidos e compreendidas sobre o que é cada coisa. E o propósito? Ai, gente, o propósito. O propósito, ele é o porquê, né? Por que você quer fazer o que você quer fazer? Por que você tá indo pra onde você tá indo? Ele é o farol, assim, sabe? Ele é o norte. Ele é o que guia mesmo. E o rolê todo, a gente conectando aqui agora com a espiritualidade de uma forma mais, né? Na minha visão, a gente vem aqui com uma missão, né? A gente vem aqui com um propósito base, assim, esse propósito base primário, a gente pode chamar de propósito primário, que todo mundo tem e que na minha perspectiva, né, que não é só minha, gente, isso vem inclusive da visão de diversas, como é que eu posso falar? De diversas culturas espirituais mesmo, né? De que estamos aqui para nos desenvolver, né? Para crescer como pessoas. Então, o espiritismo vai falar isso, né? O budismo vai falar isso. Várias filosofias espirituais, algumas religiões, inclusive. Então, a gente está aqui para se desenvolver, para se descobrir. Aí é que, na verdade, na verdade, eu vou beber água, peraí. Na verdade, minha visão é desenvolver a consciência humana, tá? Então é um despertar, é um descamar. Então, eu acredito que estamos aqui para ampliar a nossa consciência sobre quem somos em essência, sobre a verdade do nosso ser. E aí essa visão aqui ela já vai se diferenciar de outras, né? Como, por exemplo, do próprio espiritismo, se eu não estou enganada. Então, desenvolver a minha consciência. Aí a gente pode chamar, talvez, de iluminação. Iluminação no sentido de ampliar a consciência. Tipo, a inconsciência é o que está escuro, é o que eu não compreendo, não sei sobre mim, sobre o mundo. Eu não entendo, não compreendo, não acesso. E aí eu estou aqui para ampliar a consciência, que é iluminar, desenvolver a minha consciência mesmo, a me desenvolver enquanto ser. Então eu vou ampliando, abrindo mais, abrindo, enxergando. Isso tudo não é um processo mental, né? Mas é um processo de um desenvolver da consciência a partir do ser, né? Do que você manifesta aqui, né? De quem você é, de quem você se descobre ser, se permite ser, se coloca para ser, deseja ser, né? Então é todo um rolê. Então, na minha visão, esse é o primeiro propósito, que é o de expandir quem eu sou, ou seja, ser cada vez mais quem eu verdadeiramente sou. E acredito que eu sou Deus, que eu sou uma centelha assim de Deus aqui. Mas Deus, você, todos os que estão aqui, e não só os seres humanos, obviamente, né? Os animais e tudo que existe, tudo é Deus, nessa visão, né, que eu adoto. E tudo é Deus.
O que vai diferenciar a gente é o nível de consciência sobre Deus, né? Sobre si mesma. Sobre si mesmo. Então, estaríamos aqui para desenvolver a consciência sobre quem nós somos, sendo quem somos. Então, na minha visão, esse é o primeiro propósito. E aí, o meu servir no mundo, ele vai estar a serviço disso, dessa expansão, desse tornar quem eu sou. E quem eu sou, quem você é de verdade, não está aqui, a sua essência mesmo, preocupado apenas com o si mesmo, entende? Não está aqui com uma visão individual de mundo preso no próprio drama, nas próprias projeções e preocupações, tarará, tarará. Não. Quem nós somos em essência quer contribuir com o mundo. Porque nossa essência, nossa alma sabe que tudo somos nós, inclusive, né? Então a gente quer ajudar, a gente quer fazer com que a vida seja melhor para outras pessoas também, para todos os seres, especialmente, né? Consciência mais expandida. Então, o que Deus faz maravilhoso? Nos dá nossos dons para que a gente consiga cumprir esse propósito de se desenvolver, de desenvolver a consciência. Então, eu tenho o dom que vai me ajudar com isso, a desenvolver isso aí. E ao mesmo tempo que eu estou desenvolvendo a minha consciência, crescendo, eu estou ajudando os outros seres humanos de alguma forma. Tá? Então, o dom, ele nunca é sobre apenas a gente. Apesar de que, né, quando eu digo apenas a gente, estou falando do ego, porque a alma é uma só. Então, somos todos um só. Então, não existiria uma apenas, né? Na verdade, o que existiria era apenas a gente mesmo, porque a gente é uma coisa só, mas estamos fragmentados, né? Entre aspas. Existe a ideia de que estamos fragmentados, que estamos divididos, mas na realidade a gente continua juntinho, né? A exemplo é que se tu for olhar o planeta Terra lá de longe, é um só, conjunto com todo mundo que tá aqui. Você for olhar o corpo humano, é um só. Você não vai dizer, o corpo humano é tal órgão, né? O coração, não sei o que. Não, é um corpo só. Então, é um exemplo, né? Somos todos um só. A divisão, né? Estarmos separados e divididos, ela é uma ilusão. Bom, então, o meu dom, o talento que eu desenvolvi a partir da minha consciência, do meu coração, do chamado interior, o dom, especialmente, ele está a serviço. Ele está a serviço desse autodesenvolvimento e do desenvolvimento dos outros seres e da harmonia do todo, entende? Então, e outra coisa que linda e maravilhosa é que o nosso dom, isso que a gente veio para fazer aqui, para contribuir com o nosso crescimento de todo mundo, é o que a gente gosta de fazer, porque Deus é, entendeu? É incrível. O que a gente veio aqui fazer é o que a gente gosta de fazer. Olha que lindo! Ai, meu Deus, gratidão, Senhor. É algo que a gente sente prazer, que a gente ama, que a gente sabe, ai, que gostoso, é leve, é fácil, é bom. Só que aí que vem um embaraço no meio do caminho. Muitas vezes nós nos desconectamos do prazer de exercer o nosso dom por causa de bloqueios, por causa de emaranhamentos, né? Medos, crenças. Por exemplo, o dom da escrita, o dom de escrever com a alma, eu escrevo e aí, uau, eu tenho uma capacidade de escrever coisas incríveis que podem contribuir muito com outras pessoas, de trazer ali a alma na palavra, sabe? E a sabedoria e tudo mais. E aí, talvez no meu caminho eu tenha escolhido, antes de vir aqui, que eu ia escrever livros, que eu ia tocar a alma das pessoas, que eu ia ajudar as pessoas com a minha escrita em livros. Só que aí eu venho aqui e aí eu tenho desafios. Um dos meus desafios, e gente, eu tô falando é de mim mesmo, viu? Tô me dando como exemplo. Um dos desafios é superar crenças
que nem são só minhas, que são crenças ancestrais, inclusive, que a minha mãe carrega, que meu pai carrega, que meu avô, minha avó, meu bisavô, meu tataravô, que outras pessoas que tinham o talento da escrita na minha ancestralidade, talento não, o dom, tinham o dom da escrita e não assumiu o dom, deixou lá, eu tô com a mão aqui, ó, porque o corpo conta, né, minha mão, lá atrás mesmo, lá de trás, porque geralmente a gente herda nosso dom. Vai olhar para seus pais, vai olhar para seus avós, você vai encontrar o teu dom lá atrás. Isso é certo. Então, assim, não reconheceram, não assumiram por várias questões, dentre elas crenças, né? A crença. Ai, quando eu falo de coisa assim importante. A crença de que não vou conseguir me sustentar com esse dom. Eu não vou conseguir ter dinheiro, prosperidade e abundância. Essa é uma crença que eu tô superando. E é uma crença muito comum, né, nesse campo, né, de pessoas que são escritoras e escritores. Superar isso é um rolê. E é ancestral, né? Então, esse é um exemplo. Então, aí, uma pessoa que tem essa crença de que escrever é só um hobby, é uma coisa assim que ela gosta de fazer, mas não vai pra lugar nenhum com isso. Aí a pessoa faz o quê? Não expressa o seu dom, não abraça o seu dom, não manifesta esse dom. E eu digo mais, muitas vezes, nem sabe que gosta, que ama, porque não faz, sabe? Porque não faz mais. E aconteceu isso comigo. Eu não escrevia mais. Eu escrevia na infância, escrevi livros na infância, inclusive, fui vender. E fui vender para os professores, que eu não sou besta, né? Isso com 12 anos de idade. Escrevi 7 livros e fui vender. Livro assim, né, gente? Papel ofício, fiz a capa, tudo bonitinho. Enfim, escrevi histórias, inclusive, uma história autobiográfica, inclusive, de um luto que eu vivi. Foi incrível. E aí depois, o que que aconteceu? Dificilmente a pessoa vai parar de escrever mesmo, né? O que que vai fazer? Vai pegar esse dom e vai direcionar para algo que ela acredita, né? Só que sem o prazer, sem o amor, sem a alegria, porque tá condicionado, tá limitado numa caixinha de uma crença. Ou de muitas crenças, ideias e tal. Então, o que que eu fiz? Eu peguei o meu dom de escrita, que era uma escrita da alma, que é uma escrita livre, leve, poética e eu gosto de escrever assim. O meu rolê não é ficar escrevendo, sabe, tudo encaixadinho, tudo. Eu faço isso bem até, mas eu gosto de escrita livre, que vai uma loucura, e vai, e volta, e conecta, nananana, e pode dar um trabalhinho às vezes de você conseguir entender a essência, mas toca as pessoas. É uma característica que a minha escrita toca, a alma. Inclusive, deixo o convite aqui para você ler a minha newsletter, viu, querida? Porque eu tenho a Deusa Eu lá na outra rede social. Vou deixar o link aqui para vocês também lerem os meus textos, que são bem legais. Bom, então eu fiz o que? Peguei esse dom e coloquei no meu trabalho como advogada. Advocacia. Como advogada, eu escrevi, parei de, ou seja, lá ela parou de escrever? Não, continua escrevendo. Tem gente que para mesmo. Tem gente que não encaixa isso aí em nada. Eu enfiei o meu dom na advocacia, me utilizei dele porque eu escrevia peças assim processuais, contando a história das mulheres que me contratavam especialmente, né, como advogada de mulheres no campo das famílias, então eu contava conflitos familiares muito bem. Eu escrevia lindamente. Maravilhoso. E era a parte que eu mais gostava, né? De ir lá contar os rolês, tererê, contar história e tudo bonito. Quando eu tinha que fazer uma peça processual que eu não podia usar da minha liberdade, do meu lírico, da minha criatividade e tudo mais, aí eu não gostava, eu achava chato, né? Aquele juridiquês chato. Aí eu não gostava, mas fazia bem, fazia ok, mas não era algo assim que, ai, que gostoso, que delícia, vamos lá, e pá, não tinha isso, né? Vocês estão entendendo? Então, onde é que tu enfiou o teu dom? Tudo isso aqui, oh meu Deus, a gente só começou. Onde é que tu enfiou o teu dom? Olha só, eu tinha esse dom
E o meu propósito? O meu propósito sempre foi ajudar as pessoas. Antes era sobre as mulheres, né? Ajudar as mulheres a serem quem elas são, a serem livres, a serem a potência que elas são. A serem quem elas são. Isso sempre foi algo que tocou meu coração. Ai, tô ficando emocionada. Isso sempre tocou meu coração. E eu busquei fazer isso, o meu propósito, através dessa profissão. Então, veja, eu usei o meu dom, eu usei os meus talentos dentro de um. E eu tava com o meu propósito. Só que tinha uma coisa quebrada ali, deu certo por um tempo. E aí, algo que eu até penso, sabe, gente? Como você vai usar o seu dom, o seu talento, para atingir tal propósito, pode mudar ao longo da vida. Não precisa ser sempre do mesmo jeito. Pode mudar, tá tudo certo. Então, por um tempo, fazer isso, eu gostava, eu dizia assim. Bom, eu não tô trabalhando essa temática com vocês de o que eu nasci para ser. Eu usava muito isso. Eu nasci para ser advogada. Eu acreditava nisso. E eu vou dizer pra vocês agora é mentira? Ah, agora eu descobri que era mentira, eu não nasci pra ser advogada. Não! Sim, por um tempo eu nasci pra ser advogada. Por um tempo. Eu nasci pra ser advogada por quê? Porque Deus me obrigou? Não, eu sou Deus. Deus é eu, né? Pra fazer referência ao nome do canal, ao nome do Instagram também, quem quiser me procurar por lá, é o nome da minha newsletter. Ah, então, assim, eu escolhi isso por um tempo. Por um tempo fez sentido. Só que depois eu fui descobrindo que a paixão mesmo não era tanto pelo advogar. Aí, ó, fio aqui. A paixão não era tanto pelo advogar. A paixão era por guiar. Por guiar aquelas mulheres para si mesmas. Por ajudar aquelas mulheres a se encontrarem, porque as minhas consultas eram umas consulta que era para ser jurídica, era uma consulta terapêutica. Todo mundo fala que é uma consulta terapêutica. Inclusive, a primeira pessoa que me deu a sugestão de fazer uma formação em terapia foi uma cliente que me mandou um curso de pós-graduação em formação em terapia. E aí eu fiquei assim, uau, né? Mas na época não tava ainda no meu campo, porque eu precisava de um mergulho de autoconhecimento ainda, né? Pra poder enxergar isso. Então, isso levou 2 anos, inclusive, viu? Olha só. Tá vendo? Tudo tem seu tempo, gente. Levou 2 anos da indicação dessa minha cliente pra eu reconhecer que esse era um caminho realmente pra mim, sabe? Então, eu fui descobrindo a partir de um mergulho de autoconhecimento que eu tinha o dom da palavra, que eu tenho o dom da comunicação, né, da palavra tanto falada, tanto do comunicar, quanto do escrever. E que eu amo fazer isso, apesar de eu não ter feito o escrever livre como eu amo hoje por muito tempo. Eu fui resgatar, né, há poucos anos atrás, isso. Fui resgatar esse dom e esse talento e direcionar, né, para o que eu queria, que é ajudar as pessoas, as mulheres. Antes eram as mulheres, agora eu tô nesse campo das pessoas, tô experimentando com as pessoas, mas nada é fechado, né? Talvez depois eu volte para as mulheres, vamos ver. Por enquanto eu tô aberta para todo mundo que quer se encontrar, né? Então eu fui direcionar de novo o meu dom, meu talento para esse propósito que toca o meu coração. O propósito, ele é o porquê, né? Por que que eu quero trabalhar como terapeuta, como mentora? Por que que eu quero escrever livros? Tá vendo? Ó, são caminhos, mas o propósito é quem guia. Por que que eu era advogada? Por que que você pode ser professora? Por que que você pode, sabe, a tua profissão aí? É o porquê, é o pra quê também, sabe? Pensa no porquê e no pra quê.
Então, ele é aquele propósito. E o propósito, ele é maior do que você também, entende? O propósito, ele é sobre contribuir com o mundo. Ele é sobre o legado que você quer construir, criar e deixar para o mundo. É a contribuição que você quer. Ele é o sentido maior da sua vida, porque quando a nossa vida ela tá resumida na gente, ela tá sendo uma vida esvaziada de propósito, de sentido. E olha, por muito tempo pode ter graça, viu? Só que sempre vai ter um vazio, porque nós estamos aqui para fazer esse esse sistema natural da Terra, dos seres humanos, do todo, essa coisa louca que nós somos, fluir, funcionar de uma forma harmônica. E o nosso servir é uma forma disso, né? Aí você pode dizer, ela, então todo mundo precisa ter um trabalho que esteja a serviço desse propósito. Não, gente, não necessariamente tem gente que tem um trabalho que não tem nada a ver com o propósito, só que aquele trabalho vai dar a base para ela seguir com o propósito dela, né? De uma outra forma. Por exemplo, um propósito que pode ser um hobby, um lazer, só que aquilo ali movimenta o mundo de uma forma melhor, né? Só que para muita gente, especialmente para quem está aqui nesse vídeo, sim, o servir ele está a serviço do propósito, ele quer, a sua alma quer que o seu serviço esteja a serviço do seu propósito, né? Tanto o propósito primário, que é o seu próprio desenvolvimento, como o propósito secundário, que aí é que vem, que é o quê, né? O que você vai fazer? Qual é essa profissão, esse trabalho, esse servir que você vai fazer para o mundo, né? Então, pode ser. E esse segundo propósito, né? Que bom, que é o que eu vou fazer para ajudar as pessoas. Então, o como você vai fazer cumprir esse propósito, ele pode mudar, como o meu mudou de advocacia para agora terapia, mentoria, que eu sou mentora, eu sou terapeuta holística e transpessoal e mentora existencial e escritora. Tá claro para vocês? Vocês estão conseguindo entender? Me sinaliza aqui. E eu quero deixar para vocês uma atividade que pode ajudar a trazer mais clareza, assim, tipo, Laila, ok, entendi aí sua vida, entendi. Mas a minha continua enrolada, não tô entendendo ainda não o que que eu nasci pra ser. O que eu nasci? Como é meu? O que eu nasci pra... O que eu nasci pra ser? É uma pergunta profunda, né? Você já se perguntou? Porque tem outros vídeos falando disso aqui. Talvez esse seja o primeiro que você esteja vendo. Vamos começar por aí, então? Vou deixar uma sugestão aqui, tá? E você faz, se ressoar com você. Você vai pegar um papel e uma caneta, porque eu trabalho muito com a escrita terapêutica como escritora que sou, né? Porque a escrita, mais do que ser para o outro, ela é é uma das minhas grandes ferramentas de conexão com a minha alma, de conexão com a minha verdade, de limpeza da minha mente também, de me trazer clareza, sabe? E eu sei que não é para todo mundo, gente, porque cada um vai ter seu dom, vai ter seu talento, vai ter seu propósito, secundário ao menos, o primário eu acho que é todo mundo igual. E cada um vai ter também o seu jeito de fazer as coisas, não é? O seu jeito de se descobrir, o seu caminho também, né? Então pode ser que o seu caminho não seja tanto a escrita, mas se você tá aqui, provavelmente esse exercício vai sim te ajudar, porque escrever, tira isso da sua cabeça, escrever não é para escritor, para escritor apenas não. Escrever é uma ferramenta terapêutica para todo mundo. Óbvio que tem gente que não vai conectar, assim como tem gente que uma terapia sistêmica familiar não vai conectar. Tem gente que uma hipnoterapia não vai conectar. Tem gente que uma terapia junguiana não vai. Uma psicanálise, por exemplo, para mim, eu acho que não. Entende? Então cada um é único.
Mas vamos lá, se tu não tem nenhum problema de escrever, vamos, vamos lá. Você vai pegar o seu papel, sua caneta, dá a pausa nesse vídeo pra tu ir pegar. Pega um copinho de água também. E vai lá, pegue. Pegou? Muito bem. E agora, você vai respirar assim, soltando ar pela boca. Vai respirar 3 vezes. E observa que quando você respira, você vai encher o seu abdômen como se fosse um balão, tá? Então, cuidar para a respiração ela ser diafragmática, tá? Ela não ficar com a respiração rasa aqui em cima. Aí você não aproveita o potencial maior do teu pulmão. E a respiração acaba não tendo esse efeito relaxante, o efeito de te trazer para o campo de confiança, de segurança, de relaxamento, que é o mesmo campo do seu cérebro que vai possibilitar a intuição fluir. Por quê, minha irmã? Quem sabe das coisas é a tua alma, não é a tua mente. Falastrona, cheio de medo, cheio de programação, né, de crença, de não sei o quê. Não é. Não é ela. E a ideia é dar espaço para a alma falar, né? Então, quanto mais serena você tiver, mais possibilidade de conectar com a alma você vai ter. Então, vai fazer esse ciclo de respiração, que vai encher bem. Então, você vai inspirar contando em 4 na mente e vai encher o máximo que dá o balão. Inspira contando 4 na mente. Segura o balão cheio contando 4. Expira em 4. Mantém vazio em 4. Percebeu? No total dá 4 movimentos. Inspirar, manter cheio, expirar, manter vazio. Faz isso. Vamos ficar no número 4? Faz isso 4 vezes, que tu vai ver como já vai mudar tudo aí, tá? Então vamos lá. Faz esse ciclo, que isso aí vai te ajudar a abrir, inclusive, para tua intuição, como eu já mencionei. E aí você vai escrever no papel. O que eu nasci para ser? E aí você começa. O que eu nasci para ser? E aí vai indo. Responde. Ai, Lela, mas o que é que eu vou escrever? Qualquer coisa, tudo que vem na mente, sem filtro. Sem filtro. Nem que vem. O que eu nasci para ser merda, eu não sei. Escreve. O que vier, o que vier, o que vier, o que vier, você vai escrever. Mas Lela, tu não disse que era pra eu ouvir minha alma, eu vou escrever o que minha mente tá falando, essas besteiras, essas merdas. Vai, escreve. E no meio, quando tiver lá no meio, pode ser que a tua alma comece a falar também, tá? Mas se você ficar filtrando, aí fica mais difícil. Julgando, entende? Então, só escreve o que vem, escreve tudo o que vem. Ó, pra ajudar, eu funciono assim. Eu amo, músicas me conectam muito. Coloca uma música que te ajude a entrar nessa vibração, sabe? Do sonho, do propósito, de Deus. Pode ser uma frequência, né? De elevação espiritual. Faz isso que vai ajudar. Ó, indico mais ainda, acende uma velinha. Chama o seu anjo da guarda, chama o seu mentor espiritual. Chama por Deus, chama por quem tu acreditar, criatura, mas chama, tá? E vai. Vai lá. Escreve isso aí, vai escrevendo quanto fizer sentido para você, tá? Pronto, escreveu. Talvez surja daí coisas valiosas para você. Reflexões valiosas, uma compreensão, um entendimento, medos, dúvidas. Gente, tudo vale. Tudo faz parte. Não despreze. Até as baboseiras que tu acha que é baboseira, tudo faz parte. Traz tudo. Escreve mesmo, escreve tudo aí. Tá bom? E depois você vai ver o que é que faz sentido para você fazer algo a respeito ou não. Tá bom? Você vai se surpreender com esse exercício, eu tenho certeza. E depois me conta aqui como é que foi para você. E a segunda parte do exercício, esse aqui é bem interessante. Você vai pegar a sua página, seu caderno,
de preferência um grande, mas se for um pequeno, tudo bem também. Você pode usar 2 páginas ou 3. E você vai fazer 3 quadros assim, né? Divide a página em 3. E o primeiro você vai escrever. Tô olhando aqui porque eu mesma fiz esse exercício também. Você vai escrever tudo o que eu sei fazer. Tudo que eu sei fazer. Tá? Não importa se faz bem, se faz mal. Escreve o que tu sabe fazer. Ah, eu sei fazer comida, eu sei cozinhar, eu sei escrever, eu sei dançar, eu sei fazer yoga, eu sei orar, eu sei guiar meditação, eu sei ensinar tal coisa, eu sei vender X coisa, eu sei fazer palhaçada, eu sei fazer as pessoas rirem, eu sei dar aula assim, eu sei montar quebra-cabeça, eu sei. Coloca o que tu sabe. Tudo que você sabe. Aconselhar, eu sei aconselhar bem as pessoas, eu sei ouvir as pessoas, eu sei. Coloca aí tudo que tu sabe. Essa é a primeira coluna. Nessa segunda coluna, agora, você vai colocar tudo que tu sabe fazer bem. Sabe assim que você faz bem, cara? Eu faço bem isso aqui. Então, eu sei escrever. Eu não só sei escrever, como eu sei escrever muito bem. Eu sei escrever bem. Eu sei fazer palhaçada. Eu não só sei fazer palhaçada, eu sei fazer bem. As pessoas riem, é engraçado. Eu sei dar aula, eu dou aula divina. Eu sei cozinhar, eu cozinho muito bem. Aí você vai colocando aí. E agora, o que eu quero que você faça é você vai pegar um lápis de cor, uma caneta de outra cor, ou essa mesmo, mas era legal de outra cor para destacar ainda mais. E você vai fazer eu esqueci como é que chama, fazer um tracinho embaixo, assim, de o que disso aí que você colocou é natural, você já meio que nasceu fazendo naturalmente. Aí você já tá conectando com o dom, né? Então, assim, é muito natural para mim. Eu não precisei estudar, me desenvolver, aprender. Eu já nasci cozinhando. Já nasci cozinhando. Praticamente nasci cozinhando. Nasci já com a barriga no fogão lá. Nossa, e sempre foi uma comida maravilhosa, muito natural para mim. Eu nasci sabendo ensinar. Eu ensinava meus coleguinhas, meus amigos na escola, não sei o quê. Então, vai fazer um tracinho assim, ó. Tá? Ou então você pode fazer uma estrelinha assim do lado, né? Pra conectar com o divino. E tá ok. O outro que você não marcou é o que você sabe fazer bem, que você desenvolveu. Você praticou, você desenvolveu, você estudou, você se dedicou e você desenvolveu um talento, tá? E aí na outra coluna você vai olhar para isso tudo e você vai escrever o que você gosta muito de fazer. Que disse assim que você gosta, você sente prazer em fazer, sabe? E assim, o que você gosta muito mesmo, de repente, assim, eu sou apaixonado por isso. Você pode colocar um coraçãozinho do lado, circula em formato de coração, se quiser. Ó, circula um coraçãozinho. Peraí que eu falei errado, gente. Não, você vai colocar o que disso tudo aí você gosta muito de fazer. Então, vai aí pra. Uai. Ai, meu Deus. Vai aí pra terceira coluna o que você gosta muito de fazer, tá? Pronto, só isso. Gosto muito de fazer. E agora, assim que vem, você vai circular. E pode ser um círculo, não um círculo, mas um coração em torno, né, do que você gosta muito de fazer. Que também está nas outras 2 colunas. Então, isso daí que você circulou, fez coração, tá nas 3 colunas. Então, ela tá no campo do que você sabe fazer, obviamente. Tá no campo do que você sabe fazer, assim, bem. E aí, se tá no campo do que você sabe fazer bem e você
identificou como um dom, né? Que você colocou o tracinho embaixo, ou a estrelinha, imita aqui. Então faz o círculo ou o coração e bota a estrelinha. Faz isso, estrelinha vai dar uma coisa assim maior. E coloca a estrelinha para você perceber como um dom. E o que não tem estrelinha é talento, tá? Então faz isso, que sair. Esse exercício aqui já vai te ajudar imensamente. Ah, Laila, depois desse exercício aí eu já vou saber exatamente o que é. Não, mas vai te ajudar. Talvez não, mas talvez sim também. E vai te ajudar muito, viu? Bom, por hoje é isso. Depois a gente aprofunda mais essa conversa. Eu amei. Isso aqui foi uma conversa, aula. Inclusive, eu estou descobrindo esse talento para aula também, para dar aula. Vocês acham que eu tenho um talento de ensinar e dar aula, gente? Vocês que foram meus alunos aqui ouvindo esse vídeo até aqui, me comenta aqui embaixo. Como advogada e como palestrante, eu dava aulas, né? Porque eu era ensinando, né? Falando, mas era um tom muito de aula mesmo, especialmente as minhas consultas, porque eu ensinava as minhas clientes a agirem, né? A consultoria mesmo, para que elas agissem de modo preventivo, para não criar uma situação mais problemática, não se exporem a mais riscos. Então, era realmente uma aula. E explicava tudo que ia ser feito. Enfim, vocês já entenderam. Bom, se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, de enviar para mais alguém que também tá precisando de ajuda para se descobrir. Me deixa saber que você gostou, que te ajudou. Se inscreve no canal, criatura, que vai ter muito mais. Ah, agora que eu tô comprometida com o meu dom, com o meu talento, com o meu propósito, tu se segura, que vai ter muita coisa legal. Ou melhor, não se segura não, venha, venha, se jogue. Vamos junto, vamos juntas. Fica com Deus, fica com você.